irmãos, minhas irmãs, é uma grande satisfação podermos juntos fecharmos mais um trimestre. Desta vez o segundo trimestre do ano de 2020, como interpretar as Escrituras. Já estudamos 12 lições, hoje faremos uma revisão, uma pequena síntese do que estudamos no trimestre, e a 13ª lição estaremos encerrando então com este trimestre maravilhoso. Antes dessas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um trimestre de lições esplêndidas, como sempre tu tens preparado para todo o teu povo, em toda a história do teu povo. Nos abençoe, Senhor, nos guiando, nos iluminando, nos inspirando, tanto a compreendermos como a ter condições de praticar e de transmitir para aqueles que nos cercam. E assim possamos, pela tua graça, cumprir com a missão que tu tens confiado a cada um de nós. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir a lição lá no índice e observarmos o que nós vimos durante esse trimestre. No primeiro tema, estudamos a singularidade da Bíblia. Vimos que a Bíblia realmente é uma gema preciosa, é um tesouro inigualável, ímpar, único no universo. E assim, vimos no segundo tema, a natureza e origem da Bíblia, que percebemos que é completamente divina. Absolutamente divina. Sem sombra de dúvida ou margem de variação. Depois nós vimos no terceiro tema a visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Vimos de forma incontestável uma visão completamente sagrada acerca do Escrito Sagrado. Não só os apóstolos e Jesus, mas os antigos profetas e os que surgiriam dali para frente até os nossos dias. Todos sustentaram e continuam sustentando essa mesma visão sobre o Escrito Sagrado. Inclusive, mais ainda eu digo, é uma obra que está à frente do nosso tempo. Ela trata de assuntos lá no Gênesis, relativos simplesmente aos assuntos da criação, que para muitos é história de carochinha, mas assunto tão sério que a ciência não tem condição e nem equipamento de comprovar ainda cada detalhe da forma com que está revelado ali. Principalmente pela maior parte da ciência acompanhar uma linha evolucionista e descrente com relação ao Escrito Sagrado. Aí fica sem chance de aprofundarem e ter um alinhamento correto para providências necessárias para apurar de fato a verdade absoluta relatada no Gênesis e no resto das Escrituras com respeito à criação, que muito facilitaria ao verdadeiro e pleno conhecimento dos fatos já ocorridos e do que continua ocorrendo e principalmente do que ocorrerá em muito breve, com relação a este velho mundo e as mudanças que acontecerão em todo o universo, porque sabemos que no Escrito Sagrado Deus estará saindo lá do terceiro céu, vindo para cá, morar aqui nesse planeta. E isso vai, evidentemente, fazer um traçado de mudança universal, tudo por causa do plano da redenção. Porque foi aqui que Deus amou o mundo de tal maneira e comissionou o seu Filho para resgatar aqueles que caíram um dia em todo o universo. Pense nisso, amado irmão. É muito profundo esse assunto. Depois nós vimos o quarto tempo, a Bíblia, como fonte autoritativa de nossa teologia. E por que não dizer, né? E de nossa fé também. E mais ainda, insubstituível. Não tem nada, nenhuma obra que possa substituir a palavra de Deus. Ela é insubstituível. Em seguida, vimos no quinto tema, somente pela Escritura. Sola Escritura. Vimos que nada, nenhuma obra pode ser colocada acima da Bíblia, mas debaixo da Bíblia. A própria irmã White deixou bem claro esse assunto, que os seus escritos deveriam ser colocados debaixo da Bíblia, não em cima da Bíblia, jamais. A pena inspirada é apenas um óculos para lermos a Bíblia. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Depois, no sexto tema, uma pergunta. Por que a interpretação
é necessária? Claro, em primeiro lugar, deixar a Bíblia se interpretar, porque ela se interpreta. E a partir do momento que respeitamos esse princípio de conhecimento sagrado, jamais esbarraremos em polêmicas. O texto sagrado nas mãos humanas, sem respeitar esse princípio de que ela mesma se interpreta, é simplesmente uma fonte, uma praga de polêmicas e da multiplicação religiosa que tem sobre a face da terra. Porque cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que acha que está certo. Aí forma religiões, forma tradições e múltiplos segmentos. E aí só Jesus na causa, né? Para dar conta de realinhar toda essa confusão aí, que na Bíblia, lá no Apocalipse 17, é chamada de baderna religiosa. Babilônia. Veja se tem lógica um negócio desse. Porque cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que acha que está certo. E em qualquer religião do mundo, que alguém pegar a Bíblia e começar a criar esse tipo de interpretação, segundo o seu bel prazer, estará causando novas divisões em qualquer ciclo religioso em que ele participe. A Bíblia não tem polêmica, não tem um só assunto polêmico na Bíblia. A polêmica ela é estritamente religiosa. A Bíblia é a palavra de Deus, é o escrito sagrado. E tudo que está escrito nele está revelado. E o que é revelado, Deuteronômio 29, 29, é para nós e os nossos filhos. E o que está encoberto é para Deus. Mas o que está encoberto na Bíblia? Nada. Está revelado, está escrito, está revelado. É verdade que muitos não entendem tudo que está aqui. Mas não quer dizer que não esteja revelado. Está revelado. Porque alguém não entendeu, não está revelado? Está sim, está revelado. A palavra está revelada. O que já aconteceu, o que está acontecendo, o conteúdo dela, o que vai acontecer para frente, está tudo revelado. Se alguém não entendeu, busque de Deus a sabedoria, estude a palavra, deixe ela se interpretar e com certeza será compreendido. E aí, se isso fosse respeitado, só existiria duas religiões da face da terra. Uma que desobedece e a outra que obedece. Automático. Com certeza absoluta. Jamais existiria mais do que duas religiões. Porque a Bíblia em si é uma palavra viva. Basta estar conectada com o Espírito Santo, a pessoa está com o coração voltado para a compreensão de fato do Escrito Sagrado, ele jamais se esbarrará em alguma polêmica de origem bíblica, mas de origem religiosa, sim. Isso é o tempo todo. É tentar adequar a Bíblia a qualquer religião, é polêmica na certa. Uma em cima da outra. Por isso que está aí esse tanto de religião que tem no mundo. E é por isso mesmo que a religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo através da sua graça. Ele tem os seus escolhidos. E gente de tudo quanto é religião do mundo está sendo hoje selecionado por Deus para que possa ser guiado por um só pastor, um só batismo, um só Senhor. Mas lembre-se, sem exceção, em todas as religiões do mundo, isso só tem fundamento a partir do momento que aceite a palavra como ela é. Simples, nua e crua como ela é. E deixar ela se interpretar. Colocou tradição em cima, já começa a dar confusão e atrapalhar a obra de Deus. O avanço da causa fica severamente comprometido pelas tradições religiosas, que não tem nada a ver com o sentido salvístico apresentado nas Escrituras Sagradas. Principalmente quando nos deparamos com questões culturais e que são confundidas severamente com questões doutrinárias. Muito sério esse assunto. No sétimo tema nós vimos idioma, texto e contexto. Vimos que a Bíblia foi escrita no hebraico, no grego, no aramaico, a maioria dos livros do Antigo Testamento no hebraico, uma pequena parte do Antigo Testamento como do Novo Testamento aramaico, como o original de Mateus, que está no museu lá em Cesareia, foi escrito em aramaico, e o resto do Novo Testamento escrito na língua grega. Por assim dizer, envolve tradução, envolve transliteração,
e precisamos mais do que nunca, como a maioria do planeta não tem domínio mais nesse idioma, é importantíssimo que tenhamos o plano A e o plano B para melhor entendermos esse conteúdo, uma vez que nem todos têm o domínio nesses idiomas originais das Escrituras Sagradas. E nem se fala, não temos acesso também ao escrito original. Vimos sobre a história da Bíblia e que envolveu todo um conteúdo de ataque contra as Escrituras Sagradas. O que temos em mãos hoje já são cópias de cópias, originais delas são raríssimos. Exemplares como esse que eu citei de Mateus, lá no Museu de Cesareia, porque sabemos que o imperador Diocleciano, entre o ano 303 a 313 da era cristã, ele perseguiu os cristãos e destruiu todos os originais de Bíblia que ele encontrou na face da terra. O Império Romano, nós sabemos que nessa época mesmo, ele ainda dominava sobre toda a face da terra. Esparramou seu domínio sobre todo o mundo conhecido daquela época. E se tornou uma prioridade pessoal, uma obsessão pessoal desse imperador satânico, destruir os originais das Escrituras Sagradas. E o que restaram então foram cópias de cópias que o seu filho Constantino, quando assumiu o governo no ano 313 em diante, é que reorganizou os cânones sagrados com o que tinha de cópias do escrito sagrado. Portanto, se desenvolveu uma cópia das cópias que existiam, que é o que temos em mãos hoje. Para isso, então, para entendermos corretamente a Bíblia Sagrada, mais do que nunca, além de respeitar o princípio dela mesma se interpretar, temos que aceitar o princípio básico que o Espírito Santo nos guia e nos traz textos originais de cunho divino na nossa mente quando estudamos as páginas do livro sagrado. E mais ainda, respeitar o texto e o contexto. Prestar atenção nesses detalhes, muito, mas muito mesmo, nos ajuda a somar com todo esse conteúdo divino na busca das Escrituras, que é um auxílio que temos à nossa disposição oferecido por Deus. Mantendo todo esse equilíbrio e orando e com fé, com certeza, jamais esbarraremos em polêmicas, muito pelo contrário, teremos a força necessária, a sabedoria necessária para cumprir com a missão da pregação do Evangelho, o evangelismo confiado a cada um de nós. No 8º tema, nós estudamos a criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Aqui nós vimos, meus amados, que a origem do universo está detalhada na abertura do capítulo 1 de Gênesis. E eu costumo dizer que daria para escrever com certeza absoluta outro livro, outra Bíblia, se fosse detalhar o que nós temos só no verso 1 e 2 de Gênesis, do capítulo 1, porque trata ali exatamente da história do universo. Dava para buscar um filtro na Bíblia completa, tratando de assuntos voltados para esse contexto. Quão profundo é! Imagine se tivesse todos os livros, tipo aqueles 22 que eu citei no desenrolar dos estudos do tema desse trimestre. 22 livros eu citei, estão citados dentro da Bíblia e que não estão na Bíblia mais. Já pensou se tivesse esses 22 então? Fora os que não estão citados aqui, que possivelmente também existem outros ainda. É muito cômodo nós olharmos para um céu todo estrelado. Cada estrela sabemos que é um sol e que tem os seus planetas orbitando em volta delas, na sua maioria. Um universo vasto, aonde vivemos numa galáxia que precisaríamos de milhares de anos-luz para sair dela, viajando na velocidade da luz, que seria 300 mil km por segundo. Vimos também durante o estudo desse trimestre, quando estudamos esse tema, que existem mais de 2 trilhões de galáxias e que a nossa hoje é pequenininha. Existem galáxias infinitamente maior do que a nossa. Existem galáxias menores também, e muitas de forma espiral como a nossa, e que muito isso amplia o conhecimento
sobre a criação, a origem criacionista desse grande Criador que é o nosso Pai, é o nosso Deus. No tema de número 9, continuamos com esse mesmo tema, a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Vimos que tudo que tem no contexto sagrado derruba por completo toda e qualquer forma de teoria que não tenha fundamento bíblico. Seja ela de cunho científico, seja ela de cunho histórico ou teológico. Se não respeitar a Bíblia Sagrada, cai por terra toda e qualquer tentativa do ponto de vista tanto científico como religioso. Em seguida, no 10º tema, a Bíblia como história. Vimos que é inigualável, né? É o maior e o mais eficiente relato histórico e fiel do universo, e nem se fala da nossa origem e da nossa existência. No 11º tema, nós vimos a Bíblia e as profecias. Realmente, a palavra viva do Deus vivo e eterno, muito claro, né? O quadro profético enorme, vasto, cobrindo uma estrutura desde a eternidade a milhares de anos aqui da nossa existência, e tudo o que foi dito se cumpriu e sustentado pelos autores do Escrito Sagrado. Nem se fala então pelo próprio Filho de Deus. Algo realmente impressionante o que aprendemos até aqui sobre o Escrito Sagrado. E no 12º tema do trimestre, nós estudamos lidando com passagens bíblicas difíceis. E concluímos claramente, quando vimos esse estudo, que só a palavra viva, pura, deixando ela se interpretar, como já comentamos anteriormente, somente assim, somente pela Escritura, pura e genuína como ela é, só assim, teremos acesso a uma doutrina verdadeira. Não doutrinas religiosas que são mescladas com tradições e visões humanas, mas as doutrinas bíblicas, sim, essas sustentadas pelo Escrito Sagrado, essas são perfeitas e inabaláveis. As demais são doutrinas de homens. Uma doutrina religiosa só se torna doutrina sagrada de fato se ela estiver fundamentada no Escrito Sagrado. Se ela não tiver fundamento no Escrito Sagrado, caiu por terra. Não pode ser doutrina mais. Porque sabemos que doutrina é eterna. Profecia passa, história passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus dura para sempre. E o que é a palavra de Deus? Como regra de comportamento humano entre nós e Deus, isso sim, não passa. É eterno. Por isso é chamado de doutrina. Não passa. É tão vivo como a palavra de Deus. É como a sua própria lei, expressão de seu caráter. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Fechando então com o 13º tema do trimestre, vivendo pela palavra de Deus. Temos aqui Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, aqui está uma advertência direta para aqueles que adoram uma fachada religiosa. Para aqueles que muito apreciam um rótulo bonito, está enganando a si mesmo. A verdadeira religião, ela se estabelecerá em cima da Bíblia, da palavra de Deus. E ela será vivida em espírito e em verdade. Não só de forma teórica ou de fachada. Porque isso é enganar a si mesmo, como disse aqui o texto sagrado no relato de Tiago. Precisamos nos tornarmos praticantes da palavra viva. Só assim andaremos com segurança no caminho sagrado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Se observarmos o livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 10 ao 16, nós teremos uma ideia muito clara sobre o que realmente o texto sagrado nos diz sobre isso aqui. Em primeiro lugar, nós vimos logo ali no verso 10,
que ao nome de Jesus dobre os joelhos, todos aqueles que estão em cima da terra, debaixo da terra, como também Apocalipse capítulo 5, verso 13, trata do mesmo contexto, mostrando seres debaixo da terra, debaixo dos mares. Apocalipse 12, 12, mostra lá no fundo do mar também. Alegrai-vos, vós, os céus, que neles habitais, né? Porque quando ficou livre do diabo, mas ai dos que habitam na terra e no mar. Portanto, o que Paulo está dizendo aos filipenses, no verso 10 do capítulo 2 de Filipenses, aponta para que todos os seres que habitam em todos esses lugares do universo, fazendo alusão ao universo, todos dobram os joelhos. Evidentemente, os filhos da luz dobram os joelhos ao Senhor. Satanás não dobra. Satanás não obedece a Deus. Satanás é inimigo de Deus. Para dobrar joelhos, são seres que obedecem a Deus. E está aí no relato sagrado. Não foi eu que escrevi, está escrito aí. Então isso incomoda a tradição religiosa, incomoda algumas pessoas, mas está aí. É com muita propriedade bíblica que Paulo escreveu isso, e é importante entendermos a extensão realmente da autoridade do nome de Cristo, porque a palavra viva de Deus e o Espírito Santo, ambos divinos e ambos atuantes na vida de todas as criaturas de Deus. E como eu disse, em todo o universo. E no restante do contexto de Filipenses 2, do verso 11 ao 16, nós temos aqui Paulo transcrevendo o prazer de sentir um evangelismo vivo e atuante e que opera verdadeiras transformações na vida daqueles que têm contato com ele, com este evangelho maravilhoso. E mais, e que faz a obra de Deus prosperar, desde que seguido as orientações autênticas do livro sagrado. Muito importante considerarmos esses fatos. No terceiro tema, aprendendo de Jesus. Se observarmos Lucas capítulo 4, verso 4, verso 8 e do verso 10 ao verso 12, nós podemos notar que nesse texto, Satanás tenta combater Jesus com a própria Bíblia Sagrada. E um detalhe muito importante da gente prestar atenção nesse caso aqui, que o Filho de Deus, apesar de existir já eternamente, ele decidiu, junto com seu Pai e o Espírito Santo, decidiram que o Filho de Deus nasceria de uma virgem e cresceria como um homem comum, de dores, e que morreria. Deixou seus poderes no céu e como ser perfeito, um Adão perfeito, um segundo Adão perfeito, ele daria um exemplo absoluto e pleno para todo mortal seguir. Então, se ele não usa os poderes dele para combater Satanás, o acesso que ele teve foi a Bíblia. Porque se ele usasse os poderes dele em qualquer momento para fazer qualquer coisa aqui, ele deixaria de ser um exemplo para nós, porque jamais um mortal vai ter condição de fazer o que o imortal faz. Por isso ele se tornou um mortal entre nós. Ele só ressuscitou quando ele morreu a morte eterna, é o segundo grande peso desse grande mistério revelado. Aí foi realmente o mistério da grande estratégia divina na questão do grande conflito entre o bem e o mal. Porque o Filho de Deus nasceu, cresceu como mortal, e as habilidades de mortal que ele tinha com acesso à Bíblia Sagrada foram suficientes para pegar um anjo que já tinha milhares de anos de história de pecado, de experiência, de habilidade realmente para seduzir e levar alguém ao pecado, como tantos ele levou há quantos e quantos anos. Lembrando que o primeiro Adão, ele levou a sedução. A esposa dele, ambos caíram, eram puros. O que hoje para nós é facílimo de fazer, como é pecar, e difícil de fazer, que é não pecar, para os nossos primeiros pais era o contrário. Era praticamente impossível eles pecarem, porque eles eram puros, como uma criança pura de fato. Agora, Jesus recebeu o sangue da nossa genética, o sangue de Maria, trazendo uma carga genética complicada dos ranços pecaminosos. E ele lutou com tudo isso e foi vitorioso. E graças à sua vitória ele se sustentou. Lá em Apocalipse 1:5, que prova que ele morreu a morte eterna, porque lá está dizendo que ele foi o primogênito dos mortos.
e já tinha 4.000 anos de história de pecado só na descendência do pecado de Adão. Imagine só. Então ele morreu a morte eterna, suou sangue no Getsemane por causa disso. E ele só ressuscitou dessa morte, porque ele não tinha pecado. Então esse indivíduo que lutou cara a cara com Satanás, usando a palavra como arma, ele venceu, ele colocou um anjo caído, super habilidoso na sedução e no pecado, colocou com a palavra de Deus esse anjo caído para correr. Mostrando que eu e você também podemos fazer o mesmo, desde que da mesma forma fazermos. Respeitar a Bíblia como ela é, exaltá-la acima de tudo e jamais querer colocar o nosso ponto de vista em cima dela. Aí com oração e com fé teremos o mesmo poder, teremos a mesma vitória, porque Ele é conosco. Ele já venceu por nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A Bíblia é realmente um guia seguro e repleto da sabedoria do reino de Deus. Todos os demônios que bateram de frente com Cristo reconheceram Ele à distância, como reconhece também a sua palavra. Basta estar nas mãos certas a palavra de Deus e o demônio sempre será repelido. Manterá distância de nós e de onde quer que cheguemos, munidos da palavra de Deus. Que maneje bem a palavra de Deus. Do contrário, a palavra de Deus em mãos erradas, como estava na mão de Satanás, pegando o indivíduo também de mãos fracas, de mãos desabilitadas, misericórdia. É apostasia certa, é confusão e divisão certa. Pense nisso, muito sério esse assunto. No quarto tema, analisamos Jesus versus as Escrituras. Se observarmos no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 45 a 47, notaremos aí, no relatório descrito desse contexto, dá para confirmar claramente que Cristo sustentou o tempo todo a autenticidade e a autoridade do Escrito Sagrado. Ele comentando com os líderes da igreja dos seus dias, ele diz claramente para eles: não penseis vocês que eu vim acusar vocês diante do meu Pai, diante de Deus. E eu não faço isso não. Sabe quem é que faz isso? Presta atenção nesse tempo do verbo que ele coloca. Quem faz isso, quem acusa vocês, é Moisés. E vocês não acreditam nele, porque ele escreveu sobre mim. Se vocês acreditassem nele, acreditariam em mim também. Veja que coisa mais interessante, irmãos. Com esse texto aqui, Jesus está confirmando que Moisés, de fato, foi ressuscitado. Como nós temos o relato na Bíblia Sagrada, Judas, verso 9, quando o diabo disputava com ele, com o arcanjo Miguel, que é Jesus, na época do Antigo Testamento, acerca do corpo de Moisés. E Jesus realmente conseguiu ressuscitar ele. Inclusive, lá em Lucas, no capítulo 9, nós vimos a transfiguração, onde Moisés aparece ali, juntamente com Elias. Então Jesus aqui nesse texto está dizendo que ele não só ressuscitou, mas acusava o tempo todo esses líderes religiosos que de fato não acreditavam no que Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, não acreditava na palavra de Deus. Usava a religião e a Bíblia como fachada. E quantos continuam fazendo isso, né? Quantos e quantos? E temos aqueles 24 anciãos, né? Lá do Apocalipse. 12 representando o Antigo Testamento e 12 representando o Novo Testamento. E aí esses anciãos estão acompanhando direitinho toda a história da humanidade. Desde quando eles foram formados lá no Reino Eterno, como relatado em Apocalipse. Esses de fachada religiosa, o tempo todo, como os fariseus antigos, estariam sendo acusados como falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos membros de igreja, falsos oficiais de igreja. Continuam ensinando tradições, colocando peso sobre as costas dos prosélitos que buscamos em todos, nos 4 cantos da terra. E isso é terrível, porque o que Jesus escreveu aqui era exatamente esse lamento que não foi só para os fariseus naqueles dias, mas para os fariseus e saduceus modernos de qualquer época, que continua fazendo da religião uma fachada, um rótulo, para esconder a vida podre que leva, tentando se convencer a si mesmo que adora a Deus em espírito e em verdade, ou que viva uma religião genuína. Pense nisso, amado irmão.
Pense nisso, amada irmã. O Senhor está de olho. Ele vive no reino eterno. Aqui deu 80, 100 anos, está morrendo, está descansando. 100 e poucos anos, está descansando. Lá não, lá é vida eterna o tempo todo. E todos aqueles que descem ao sono da morte, um dia ressuscitarão e serão reconectados à eternidade, se assim andaram retamente, aceitando a graça de Deus. Do contrário, se rejeitaram, quando ressuscitarem, será para vergonha e desprezo eterno, para ser exterminado para sempre, juntamente com Satanás e todo o seu exército. Reflita sobre isso, é muito sério, irmãos. Porque os fariseus pegavam as escrituras para ficar ensinando a religião e não para ensinar a palavra. Nós precisamos aprender, ensinar a Bíblia para as pessoas, para que as pessoas respeitem e tenham a Bíblia como um livro sagrado e não como uma defesa religiosa. Se religião não salva, por que estamos preocupados com questões religiosas? E por que não nos preocupamos com questões bíblicas, com doutrinas bíblicas, que de fato nos eleva e nos conduz nos caminhos que nos farão abraçar com o Senhor nas nuvens dos céus? As tradições que formamos como mortais são baseadas em coisas passageiras. Mas o que está no relato sagrado, que a própria palavra se interpreta, não, aqui é tudo eterno. O que tem na Bíblia de história, de cultura, coisas que já passaram, é história. É importante. Mas o que tem de doutrina é eterno, irmãos, e vai continuar para sempre. Não vai mudar nada. Na eternidade, continuaremos a aprofundar no estudo da Sagrada Escritura, mas mergulhados completamente na palavra viva, original do eterno Deus. Se usarmos as Escrituras de forma autêntica, jamais lutaremos contra elas, porque essa é a visão religiosa do tema que vimos, Jesus versus Escrituras. Mas se a respeitarmos como ela é, jamais. É Jesus com as Escrituras versus o resto do planeta que for contrário a isso. No quinto tema, horas tranquilas com a palavra de Deus. A última parte do verso 23 do capítulo 5 de Daniel nos revela que nossas vidas, nossos caminhos, nossos destinos estão nas mãos de Deus, de todo ser que habita sobre a face da terra. Por que então não rendermos honras e glórias e louvores a Deus, nos apegarmos a Ele, para que as nossas escolhas se consagrem na vontade dEle de salvar a todos nós? Estudar, refletir, orar, cantar, ler a palavra, ensinar a palavra, tudo isso nos eleva, nos amadurece na fé e nos consagra na jornada da salvação. Como comenta aqui o autor desta lição, no último parágrafo do manual, aqui do quinto tema, permanecer conectados com o Deus vivo da Bíblia por meio da oração impacta a nossa vida como nada mais pode fazer. Por fim, isso contribui para que nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Pense nisso. Muito interessante isso aqui. Sexto tema, memória e canção. Irmãos, Salmo 119, verso 11, comenta que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso aqui combina muito com o que Paulo comenta aqui em Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando e engrandecendo a Deus. E sempre com gratidão em vossos corações. E podemos também incluir aqui 2 Coríntios 3:2, onde ele afirma claramente que nós somos uma carta, uma Bíblia aberta, lida e conhecida pelos homens. Se realmente aceitamos ela dessa forma, nos tornamos um testemunho vivo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Para finalizarmos, o sétimo tema, o dom da memória. Eu citaria João capítulo 14, verso 26, onde Cristo comenta que naquele dia Ele nos fará lembrar de tudo, irmãos.
Mesmo se tiverem colocado fogo em todas as Bíblias, como já tantas vezes essa palavra foi perseguida, combatida, mesmo que sumir, o Espírito Santo ali nos garante o dom da memória. Perfeito, autêntico. E é para lembrar, não é só o que está nesses livros que nós temos aí, não. É toda a palavra viva que sai da boca de Deus, que um dia já foi escrito em qualquer página, para qualquer criatura, aonde quer que habite na história do universo. A sabedoria viva do Reino de Deus será transmitida verbalmente nos lábios de todo aquele verdadeiro servo e servo do Altíssimo. Essa é a garantia do dom da memória, apresentada aqui nesse texto que eu acabei de citar. O Evangelho de João, capítulo 14, o verso 26. Tem outro trecho da pena inspirada também, da Revista Adventista e Arautos do Sábado, de 8 de abril de 1884, que diz o seguinte: partes das Escrituras, até mesmo capítulos inteiros, podem ser memorizadas, a fim de ser repetidas quando Satanás vier com suas tentações. Meus amados, para combater o mal e sermos vitoriosos nos caminhos de Deus, só resta isso: conectarmos com o Espírito Santo para que ele nos dê a memória do Escrito Sagrado. E desta forma nos tornaremos uma carta lida e relida pelos homens. Santo Deus, muito obrigado por lições tão maravilhosas que tivemos durante esse trimestre. E no próximo trimestre possamos continuarmos comungando contigo, buscando sempre um grande sustento para a nossa fé e principalmente para levarmos também aqueles que nos cercam. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E conte-nos entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus.